Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites dessa terça-feira, dia 18/8. Bora pra cima! Dia de Champions League, Série B, Libertadores, Sul-Americana, grade cheia. Então faz o seguinte, antes da gente começar, para você me dar aquela moral, ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, se inscreve aí e deixa um gostei, você já me ajuda muito. Para começar então, a gente tem o joguinho aqui do Levski Sofia contra o AEK Atenas. A AEK Atenas é uma equipe um pouquinho mais conhecida, um pouquinho mais conceituada, né? Uma equipe da Grécia. Vamos puxar aqui os últimos jogos, o campeonato grego ainda não começou, mas a gente vê que alguns amistosos, na verdade teve a Supercopa da Grécia. Então aqui ela foi desclassificada, perdeu provavelmente nos pênaltis, né? Porque tá um placar de 7-6, então talvez o tempo normal ficou 1-1, 2-2, não sei. Supercopa da Grécia entre o campeão da Liga e o campeão da Copa, beleza? Então ela tá aqui na última fase da Champions League, quem avançar agora dessa última fase aqui cai direto na fase de grupos. Então, por isso que a gente não tem confrontos anteriores, tá? Porque o AEK Atenas foi campeão e carimbou essa vaga aqui praticamente direta, faltando apenas um jogo. A gente pega aqui a campanha então do Levski Sofia da Bulgária. Pela Champions League, ele venceu aqui o Borac, beleza? Meteu 4-0 em casa, 1-1 fora de casa. Passou aqui sobre o Craiova, 1-0. E 2-2 o jogo da volta, e agora o último jogo ele venceu do Kairat, 1-0 no Kairat e 1-0 também no Kairat, vem numa fase até mais interessante, porém é um jogo complicado, tá? O AEK Atenas tem um elenco melhor, então assim, é um jogo que talvez eu deixaria mais para ao vivo, só que eu gosto de uma coisa, eu acho que esse jogo tem uma tendência para ser um pouquinho mais under goals, porque o AEK pode decidir em casa, não sei se o Levski vai trazer tanto perigo, então eu gostaria de trabalhar aqui um menos de 3,5 gols a 1,25, eu acho bem seguro e bem safe. Dinamo Zagreb contra Viking. Viking, um time da Noruega, Zagreb, um time da Croácia. O Viking já está há mais tempo ali em atividade, né? O campeonato norueguês já tem um tempo que está rolando, e o Zagreb agora voltou para o campeonato croata com uma vitória por 4-0. Na verdade, é a segunda partida, né? Foi 2-0 e 4-0. Pela Champions League, ele empatou com o FC Thun, campeão da Suíça, fora de casa por 1-1 e venceu na sua casa por 3-2, beleza? E o último jogo agora foi 5-0 na sua casa no Zalgiris e 2-1 fora de casa, e 4-0 e 2-0 na Liga. O Viking aqui no campeonato norueguês, ele vem de uma derrota para o Rosenborg, venceu o Sarpsborg, venceu o Start, empatou com o Elisund, venceu o Lillestrøm, tem confronto contra o Bodo recentemente? Não. E você vê que são jogos ali com muito padrão de ambas as equipes marcam, muito padrão de gols. E o Zagreb também puxa essa linha bem esticada para gols. Não duvido nada do Zagreb achar um golzinho aqui por estar em casa. Então, mais de 1.000 gols aqui a 1,20 eu acho bem seguro. E quem quiser dar uma arriscadinha em cima, as equipes marcam também tem bastante valor, tá? Fenerbahçe e Lyon. Pô, já começou a máfia turca, né, irmão? Fenerbahçe perdeu por 2-1 e o Galatasaray empatou em 2-2. O Galatasaray com um jogador a mais, praticamente o segundo tempo inteiro, conseguiu só arrancar o empate, e o Fenerbahçe na estreia ele perdeu. O Lyon aqui vai voltar agora o campeonato francês, né? Então, pela Champions League, ele venceu por 3-0 o Sparta Praga com um jogador a mais, o Lyon ficou, e em sua casa, e perdeu fora de casa por 2-1. Então ele perdeu por 2-1 para o Sparta Praga fora de casa. Aqui a gente vê que talvez tenha a possibilidade dele sofrer talvez um golzinho contra o Fenerbahçe. Fenerbahçe, cotação aqui de 1,95, uma cotação de um time um pouco mais favorito. O Fenerbahçe aqui perdeu, né, fora de casa, na estreia do turco. Pela Champions League, ele passou sobre o Gornik e passou sobre o Sturm Graz. Combinado? Cara, aqui eu quero trabalhar de 1 a 4 gols do Fenerbahçe. Não quero confiar na vitória, nem dupla chance do Fenerbahçe, nem nada do tipo, nem muito menos no jogo tão over. Mas eu acho que pelo menos um golzinho, se tratando de fator caso. O Fenerbahçe montou uma equipe muito forte para essa temporada, tem muitos reforços, principalmente ofensivos. Eu acho que pelo menos um golzinho ele faz. Então, mínimo um golzinho, no máximo 4, safezada. Agora vamos aqui para a Libertadores, a gente tem o Independente Rivadavia contra o Fluminense. Fluminense que vem numa baita vitória, Cara, uma das coisas que mais faz sentido no Brasil é mandar técnico embora. Mandou o Zubeldia embora, simplesmente venceu de virada o Palmeiras, líder do campeonato. Tá certo, o Palmeiras não tá jogando aquele futebol, mas venceu. Loucura, né? E agora vem aqui, primeiro jogo 0-0. O Fluminense propôs jogo, teve algumas chances, porém sofreu muito também. Rivadavia criou também muita chance, teve muita chance de perigo. Agora joga em casa.
No Campeonato Argentino, o Rivadavia vem uma derrota para o Belgrano, uma vitória sobre o Estudiantes e o quarto, perdeu para o Sarmiento e venceu o Huracan. Então, jogando em casa no Campeonato Argentino, ele vem aqui de 2 vitórias seguidas e também uma vitória aqui pela Argentina Cup. Então, pós-Copa do Mundo, 3 vitórias seguidas em casa. Fluminense fora de casa empatou com o Botafogo, empatou com o Vasco e empatou aqui com o Grêmio. Cara, aqui não tem como. Eu vou trabalhar um gol do Independente Rivadavia. Independente Rivadavia para marcar um gol. Muito interessante, eu acho demais. Outra coisa que eu gosto, novamente, o Fluminense é um time que cria muita chance, finaliza muito, ataca muito. Então, fora de casa ali, eu acho que vai ter uma linha interessante para finalizações do Fluminense. Combinado? Então, pega ali uma linha de mais de 9,5 finalizações do Flu. Para o Fluminense dar 10 chutes, 10 finalizações nesse jogo fora de casa. Porém, eu não descarto esse gol de forma alguma do Independente Rivadavia. Não iria em classificação nem nada do tipo. Deportivo Recoleta contra Boca Juniors, primeiro jogo 3-1, Boca ficou com um jogador a mais, saiu perdendo por 1-0 e conseguiu essa recuperação. Jogo aqui com 2 gols de diferença no placar, Recoleta em casa, não tem como não trabalhar gols. 1.5 gols aqui, 1,5 gols ao ponto 33, para mim tá safe demais, jogo totalmente aberto. Londrina e Atlético Goianiense, puxando aqui a classificação, a gente vê Londrina na zona de rebaixamento, marcou 28 gols, sofreu 34, extremamente over, e o Goianiense marcou 24, sofreu 23. Se a gente puxa os detalhes aqui, a gente vê que tem uma média aqui de 3 gols marcados e sofridos o Londrina e 2.30 marcados e sofridos o Atlético Goianiense. Média altíssima aqui de gol no primeiro tempo, 80% e 80%. Então aqui eu quero trabalhar exatamente isso. No confronto direto, a gente vê aqui jogos bem over também, 2-1, 2-0, 2-1, 2-1, 1-1, 4-1. Londrina tem necessidade de sair da zona de rebaixamento, Goianiense de subir. O Goianiense, para pegar a classificação aqui do Sport, 35 para 32, está bem perto, uma vitória já coloca ele lá em cima, e Londrina com 20 aqui, uma vitória coloca ele próximo de sair da zona de rebaixamento. Então, jogo importante para as duas equipes, eu vou de 1,5 gols aqui também, a 1.33. Náutico e Ceará, vamos puxar a classificação aqui, a gente vê os dois aqui bem próximos na zona de rebaixamento aqui, 27 pontos, 25 pontos, também jogos bem abertos, né? Eu queria puxar aqui o Náutico em casa para dar uma olhada. 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, marcou 9 gols. Beleza. O Ceará fora de casa, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O confronto direto, a gente vê jogos mais under gols. Aqui eu quero trabalhar menos de 3,5 gols a 1.25, tá? Entre Náutico e Ceará. Tolima e Independente Del Valle. Aqui o primeiro jogo, na verdade, não teve, né? Foi fase de grupos, porque teve essa catástrofe lá na Colômbia, então acaba que esse jogo foi adiado, né? Teria o jogo ali do Tolima e Del Valle, esse jogo foi adiado, então não teve, né, na semana passada, e agora vai ter esse joguinho aqui, Tolima contra Del Valle, depois lá Del Valle contra Tolima. Então aqui é um jogo totalmente aberto, a gente não sabe nem como é que foi a ida, vai ser hoje, vamos deixar esse joguinho aqui de fora, tá? Católica e Estudiantes. No jogo da ida, eu falei com vocês, falei assim, cara, o Estudiantes não tá tão bem assim para uma cotação de favorito. Então vamos pegar esse handicap mais 1,5 a favor do Católica. O Católica perdeu até por um gol. Venceu, empatou, perdeu até por um gol da nossa. E não deu outra, né? Católica 1-1 lá na Argentina. E agora aqui na casa da Católica não tem como, tá? Eu vou buscar esse dupla chance Universidade Católica. Para mim é um baita time. Caiu no grupo ali do Cruzeiro já. E... irmão, joga muito bem, joga muita bola, é um baita time, então, principalmente em casa, né, no Chile. Então vamos nessa Universidade Católica com empate, vai estar pagando uma odd bem boa, nós vamos disso daí. São Paulo e Bolívar, cara, o São Paulo aqui a 1.40 é loucura. Não iria nessa vitória do São Paulo. O São Paulo vence a uma boa quantidade de jogos aqui. Venceu aqui em casa sobre o Boston River por 2-0. No Brasileirão são 10 jogos sem vencer. Se a gente pega o histórico geral aqui, 1-1, 1-1, 2-1, 1-1, 2-1, 1-0. Então vem jogos bem ruins. Cara, perdeu para Remo, né? Perdeu para o Grêmio também, não vem numa fase tão boa. Cedeu esse empate para o Curitiba, empatou com o Botafogo, Milionários, perdeu para o Fluminense, então não tem como, tá? Aqui eu prefiro trabalhar um jogo mais aberto, mais over goals, do que trabalhar isso daí. Porém, na minha opinião, o São Paulo não perde. Em casa, é dever ganhar, né? Se a gente pega os últimos jogos do São Paulo em casa, ele perdeu pro Furacão, mas ele vem de sequências aqui, beleza, não tá ganhando, mas pelo menos segura o empate. Então, vamos de 2 gols, obviamente. O Bolívar, ele já foi uma equipe que na Bolívia era muito forte, mas quando vinha aqui pro Brasil, tomava esse pipoco.
Hoje em dia não. Hoje em dia o Bolívar visita os times do Brasil e ganha, e marca gol, e tem jogado bem fora da altitude. Então, São Paulo não é confiável, vamos de dupla chance São Paulo ao empate e 2 gols no jogo. Vai estar uma cotação ali de 1,30 talvez, é bem interessante. Para fechar, Goiás e Juventude. Juventude aqui na vice-liderança com 39 pontos, excelente mandante, 8 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Porém, fora de casa, o Juventude não é tão bom. 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, sofreu 11 gols, marcou 8. O Goiás em casa, a gente vê aqui ele com 9 vitórias, na verdade, calma, Goiás em casa, 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Um bom jogo do Goiás em casa. Mas aqui que eu quero trabalhar? Duas equipes, na minha opinião, bem over escanteios. Então eu quero aqui uma linha de 4 cantos HT. Mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo entre Goiás e Juventude. Fechou? É isso, rapaziada. Terça-feira recheada, lotada de bons jogos. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Deixa o gostei, se inscreve no canal e comenta aí o que você vai trabalhar no dia de hoje. Vamos trocar uma ideia, beleza? Tamo junto. No QR Code tá o nosso grupo totalmente gratuito, papai. Tamo junto. Grande abraço, até amanhã. Fui.